cresci dizendo para mim mesmo que eu não seria igual ao meu pai. Mas através das minhas escolhas eu acabei me tornando igual a ele. E eu queria fazer a obra de Deus, queria servi-lo no altar, mas eu queria fazer uma barganha com ele. Ele resolvia a situação da minha casa e, em troca, eu servia ele no altar. Bom, a memória que eu tenho do meu pai, desde pequeno, é que o meu pai sempre fez de tudo por nós, pelos meus irmãos e por mim. Só que ele era viciado. Então, toda vez que ele estava sob efeito de um vício, ele era um pai totalmente diferente. Então, eu cresci dizendo para mim mesmo que eu não seria igual ao meu pai. Mas através das minhas escolhas, eu acabei me tornando igual a ele. Eu fumava muito, bebia muito, mas não parou por aí. Eu passei a fumar maconha e, como diz no Rio de Janeiro, o cheirinho da loló. Eu tive uma infância muito difícil, né? Meu pai, ele agredia a minha mãe e eu cresci vendo tudo isso. Então, eu cresci com muita raiva de princípio, sabe? E por conta disso, no período da minha adolescência, eu tive depressão. Eu desmaiava em casa, eu era muito triste, eu não comia. Mas minha mãe já era da igreja, então ela entendia que não era um problema físico, era um problema espiritual. Eles me receitaram um remédio controlado. Foi ali que minha mãe se revoltou e falou, não, remédio controlado para minha filha não. Eu sei aonde ela pode resolver o problema dela. Foi ali que ela me levou para a igreja. Então, perto de casa tinha uma igreja. Passava jovens ali para me convidar para poder conhecer a Força Jovem. Só que estava tudo dando errado para mim. Teve um dia que eu tive que dar essa oportunidade de conhecer a Força Jovem. E em uma reunião, teve um versículo que o pastor falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu já sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu pensei, então essa verdade que o pastor está falando é Jesus. Para eu mudar a minha vida, para eu ser liberta, então eu preciso conhecer Jesus. Foi aí que começou a minha trajetória. Quando eu comecei a pegar firme, eu lembro que foi uma esposa de pastor que me acompanhou, que me deu a minha primeira Bíblia, sabe? Que teve ali as primeiras conversas comigo. E eu me identifiquei muito, eu falei, nossa, que legal isso que ela faz, né? Olha só como ela ajuda as pessoas. Eu também quero ajudar as pessoas assim como ela. Quando o meu esposo chegou na igreja, eu já estava como obreira, então eu acompanhei todo esse processo de conversão, né? Como eu falei, ele chegou de brinquinho, chegou de piercing, chegou de cabelo louro, imagina a cena. Ele assistia a reunião com um maço de cigarro no bolso. Ele virava a primeira esquina, já tirava, assistia a reunião, saía da igreja, pegava o maço de cigarro, pegava um cigarro e já ia fumando. Mas quando ele decidiu se entregar, a gente percebeu também que a entrega dele foi muito rápida, sabe? Ele já, com pouco tempo de igreja, ele já se entregou, ele já se batizou, recebeu o Espírito Santo, aí já foi colocado como colaborador. Então, assim, foi tudo muito rápido, porque quando a gente realmente quer, a gente decide, o processo é rápido, né? Não precisa ficar ali esperando muito tempo para receber o Espírito Santo, não precisa ficar ali esperando muito tempo para se batizar nas águas. Ele entendeu. Quando ele entendeu, ele se entregou. Os meus primeiros passos foram na FJU. As primeiras semanas que comecei na igreja foram no Encontro Jovem da Força Jovem. Mas depois eu comecei a assistir as reuniões. E eu lembro que as reuniões que eu assistia, o pastor fazendo a reunião, começava a me imaginar no lugar dele. Pregando, lendo a palavra, enfim. Só que eu não entendia muito aquilo, porque para mim, uma loucura, né? Para mim, só poderia ser pastor quem fosse filho de pastor. Então, para mim, isso era uma coisa muito distante, ser pastor. Então, teve um dia que eu fui até o meu pastor da igreja para poder pedir ajuda para ele. Falar, pastor, está acontecendo isso comigo e eu não estou conseguindo lidar com esse pensamento, né? E naquele dia, ele me explicou que era o chamado. Ele até falou sobre Samuel, né? Que Deus chamou Samuel e Samuel foi até Eli achando que era um homem. E ali, o próprio Eli falou que era Deus chamando ele. E o pastor, eu lembro que o pastor falou comigo, ele me ensinou, ele me mostrou que aquilo ali era o chamado de Deus. Então eu sempre quis seguir carreira militar. Só que já não fazia mais sentido estar ali. Eu lembro que a minha mente, eu estava no quartel fisicamente, só que a minha mente já não estava mais lá. A minha mente estava nas coisas de Deus, nas coisas do altar.
eu corri pro capitão da companhia e disse pro capitão: capitão, eu não quero mais, eu quero dar baixa, né? Não quero mais seguir a carreira, não quero mais ficar como soldado. Então eu olhei pro céu e vi as estrelas. E Deus me fez lembrar daquela passagem de Abraão, que ele pede para Abraão olhar para o céu, ver as estrelas e pede para ele contar, né? E Deus disse para ele que assim seria a descendência dele. E eu queria fazer a obra de Deus, queria servi-lo no altar, mas eu queria fazer uma barganha com ele. Ele resolvia a situação da minha casa e, em troca, eu servia ele no altar. Eu não queria ir embora porque eu sabia que se eu fosse embora, minha mãe ficaria sozinha, passando por todas as situações sozinha, e eu não conseguia abrir mão disso. Mas quando eu coloquei isso nas mãos de Deus, aí as coisas começaram a fluir. Eu conheci o meu esposo, nós nos casamos e hoje estamos aqui fazendo a obra de Deus. E dali em diante, fazer a obra de Deus já não era mais só o meu sonho, mas sim o nosso sonho, né? Exatamente. Já não era mais a Camila sonhando, o Geilson sonhando, nós nos unimos e estávamos sonhando juntos. E em todas as vigílias, sempre quando o pastor ele fazia, o bispo, ele chamava os jovens que tinham o desejo de fazer a obra de Deus no altar. Então, a gente lembra que o altar ficava lotado, né, de jovens, e nós éramos uns desses jovens, né? E parecia algo muito longe, muito distante, mas nós estávamos ali. Toda vez que chamava, a gente estava. Se era para subir no altar, a gente subia. Se era para na frente do altar, a gente ia. Assim, a gente se dedica todos os dias pelas almas. E quando a gente chega e vê um jovem, ou uma alma, alguém chegando na igreja, mal, a gente consegue ver ele se libertando, se batizando nas águas, recebendo o Espírito Santo, aquilo ali pra gente é o maior salário que existe. Então, é a maior satisfação que nos traz, é ver a transformação na vida das pessoas. Uma coisa assim que eu acho legal é que quando a gente sai do nosso estado, a gente deixa a família, a gente deixa os amigos, mas aonde quer que a gente esteja, a gente tem ali pai, a gente tem mãe, a gente tem filhos, nós temos irmãos. Então, assim, a gente nunca está sozinho. Aonde quer que a gente vá, a gente tem um lar. Onde mais eu poderia estar? O que eu poderia estar fazendo para me sentir tão realizada como eu me sinto hoje? Não tem. Nada me realiza mais do que estar aqui. Nada me realiza mais do que fazer a obra de Deus no altar, do que servi-lo, do que poder estar ajudando outras pessoas. Então, nada. E realmente não existe, né? Porque eu estava pensando aqui, eu poderia estar agora em algum quartel, servindo, fuzil na mão, enfim, aquela coisa toda, mas de fato não preenche, né? Eu não me enxergo mais fazendo aquilo. Eu já me vejo pregando, ensinando, ajudando, acompanhando, evangelizando. Então, de fato, nada é mais prazeroso do que servir a Deus no altar, do que estar aqui servindo a Ele em prol às pessoas, ajudando as almas, ajudando os jovens. Não tem coisa melhor do que isso. E realmente, essa é a melhor escolha que nós já fizemos. É maior, puro ou alta, da forma que se vê, define quem você será.